Havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião da comissão mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a medida provisória número 658 de 2014. Na nossa audiência pública de hoje, nós temos 6 convidados e já estão presentes 3. Como a nossa mesa aqui tem um número de cadeiras... Presentes, já estão esses 3 aqui, esses 4 primeiros, você já chamou os 3 primeiros, que um acabou de confirmar que chegou. Chegou mais um, somos 4 agora. E como a mesa não tem número de cadeiras suficiente para as 6 pessoas, nós vamos então chamar os que estão presentes, vamos iniciar e depois, em seguida, nós ouviremos os demais. O regimento nos permite, mesmo sem número regimental para a deliberação, que a gente possa fazer audiência. Sendo assim, nós convidamos para fazer parte da mesa o senhor Diogo de Santana, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Convidamos também o senhor Carlos Higino Ribeiro de Alencar, secretário executivo da Controladoria Geral da República, CGU. Convidamos a senhora Carolina Gabas Stuck, diretora do Departamento de Rede Socioassistencial Privada do Sistema Único de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS. E convidamos o senhor José Eduardo... Não, então deixa para outra etapa. Então, estando a mesa composta aqui, nós vamos passar a palavra ao senhor Diogo de Santana, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Presente está a nossa relatora, senadora Gleice Hoffmann. Então, vamos dar iniciado os trabalhos com a palavra o doutor Diego. Boa tarde a todos e todas, aqueles que estão aqui, que nos acompanham pela TV do Senado, TV Câmara. Queria saudar o deputado Marcelo Castro, presidente da Comissão da Medida Provisória 658, nossa querida senadora Gleice Hoffmann, a relatora da matéria, todos os senhores presentes aqui. Na verdade, deputado, senadora, eu preparei uma pequena apresentação de maneira a tornar o conteúdo da nossa apresentação bastante objetivo, no sentido de contribuir para a elaboração do relatório e, na verdade, contribuir para a finalização, para a conclusão de um processo bastante importante, que é o processo que envolve a MP 658. Na verdade, o conteúdo da medida provisória é um ajuste relacionado ao prazo, né, de vigência da entrada em vigor da Lei 13.019, uma lei que foi amplamente discutida nesse Congresso Nacional, na qual houve muita participação da sociedade civil, muito protagonismo da sociedade e do parlamento, para que a gente tivesse um novo marco regulatório de contratualização entre o Estado e as organizações da sociedade civil, um marco que tivesse um caráter abrangente, um caráter nacional e que, enfim, vem trazer maior segurança jurídica, valorização dessas parcerias. De maneira bem objetiva, eu queria já que passasse o primeiro. A nova lei, na verdade, ela está amparada em 4 grandes pilares, né? Então, esse primeiro é a questão da segurança jurídica, a valorização do trabalho das organizações, a transparência na aplicação dos recursos públicos e a efetividade das parcerias. Então, essa lei, a Lei 13.019, né, que o prazo de vigência está sendo ajustado aqui pela MP 658, os 4 grandes objetivos dela é trazer esses 4 pontos. E dentro da nova Lei 13.019, acho que é importante esclarecer o que muda com a lei em relação à estrutura que a gente tem hoje.
Então, acho que o primeiro ponto que muda é a questão da abrangência nacional. Não existia até então, né, uma regulação nacional para as parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil. Então, a lei tem uma abrangência geral. Isso é bem importante porque todos os prazos, né, toda a discussão que se tem que fazer em relação a ela, tem que levar em conta também o tempo de adaptação de estados e municípios em relação à nova norma. Segunda questão, que é bastante importante, é que ela cria um instrumento jurídico, na verdade, 2 instrumentos jurídicos próprios para fazer a relação com a sociedade civil em substituição aos famosos convênios, né? Então, a nova lei cria o termo de fomento, cria o termo de colaboração, que a ideia é que esses instrumentos novos façam, né, sejam os responsáveis pelas parcerias. Ela cria também um conjunto de diretrizes e princípios que são bastante importantes e próprios da relação com o Estado e a sociedade civil, especialmente caminhando no sentido de uma gestão pública mais democrática, mais aberta, que fortaleça a participação social. Cria também, na verdade, organiza, né, reconhece a atuação em rede das entidades, especialmente no tema da agregação de projetos, e especialmente na relação que, às vezes, uma entidade, né, que é maior ou que tem maior capacidade, consegue congregar, né, várias outras entidades para determinada finalidade. Isso na legislação era um pouco confuso, ou a legislação era um pouco silente sobre esse tema, e a Lei 13.019 traz o reconhecimento explícito. Traz também a questão do chamamento público obrigatório. Isso já era uma norma de alguns decretos, inclusive no âmbito do Poder Executivo Federal, mas agora, com a nova lei, a Lei 13.019, o chamamento público passa a ser uma regra geral para o país inteiro, obviamente com as exceções que também estão previstas na lei. Trata e regula explicitamente a questão da remuneração da equipe de trabalho, que é um tema que foi bastante trazido pela sociedade civil ao longo do debate, é um dos principais pontos polêmicos ou de controvérsia jurídica na relação com as organizações, e a lei faz uma regulação bastante expressa disso. Da mesma forma, a questão dos chamados custos indiretos ou despesas administrativas que envolvem, né, que sempre envolvem uma parceria com uma organização da sociedade civil. Também, do ponto de vista... próximo slide, por favor. Também do ponto de vista da lei, há uma mudança em relação à questão da contrapartida, dizendo explicitamente que a contrapartida é facultativa, o que facilita muito o trabalho de gestores, porque às vezes se exigia contrapartida, mas não num determinado valor, enfim, isso era uma regra que ficava um pouco solta, e agora o projeto é bastante explícito ao dizer que a contrapartida é facultativa e não obrigatória. Traz também obrigações de monitoramento e avaliação, né, para o gestor, ou seja, poder executar a parceria, né, tem que executar a parceria, mas também que monitorá-la e avaliá-la. A possibilidade da chamada prestação de conta simplificada, ou seja, do ponto de vista do que está na lei, né, regras específicas, né, a parcerias até 600 mil e regras mais complexas ou mais rigorosas para as parcerias que envolvem um montante maior de recurso. Cria o chamado Conselho Nacional de Fomento e Colaboração para acompanhar os trabalhos de execução da lei. Determina que os gestores públicos façam a capacitação dos conselheiros da sociedade civil organizada, permite a manifestação de interesse social, ou seja, cria um mecanismo de abertura, né, para que a sociedade civil possa propor projetos de seu interesse e que cumpram lacunas importantes em termos de políticas públicas ou que gerem inovações, e também traz a questão do tema da divulgação em meios públicos de campanhas e programações desenvolvidas pelas organizações. Todo esse conjunto que eu falei aqui rapidamente, na verdade são disposições que já estão na lei, né, e que de alguma maneira são novidades e pontos importantes que fazem a Lei 13.019 uma inovação extremamente bem-vinda, necessária para o nosso ordenamento jurídico. Em relação à questão da MP 658, e aí entrando especificamente no assunto da nossa audiência, acho que a gente poderia aqui, deputado, senadora, fazer uma divisão bastante
objetiva de como a gente pode tratar o tema. Porque a MP, como ela veio com ajuste de prazo, né? Então, na verdade, o prazo, ela foi aprovada, né, definitivamente no Congresso em julho, sancionada em agosto, e o prazo de entrada em vigor da lei ficou com 90 dias, que eram os 90 dias exatamente, quase o calendário eleitoral, né? É um período que dificilmente a gente conseguiria fazer o debate necessário com prefeituras, governos estaduais para a implementação da lei. Por isso, por demanda, inclusive, da Frente Nacional de Prefeitos, dos fóruns de gestores da assistência social, dos fóruns secretários de planejamento, foi feita essa medida provisória, prorrogando a entrada em vigor da lei, né, colocando 360 dias, o que joga para agosto do ano que vem, final de julho, na verdade, a entrada em vigor. Esse tempo é um tempo que tem que ser aproveitado, na verdade, na nossa opinião, basicamente de duas maneiras. Primeiro, para que o Congresso possa fazer os eventuais ajustes na lei que sejam necessários a partir dessa escuta na sociedade, e essa audiência pública é um momento importante. Ouviremos daqui a pouco os representantes da sociedade civil, do Ministério Público, enfim, para fazer ajustes que sejam necessários. E da mesma maneira, para que também, né, seja o governo federal, estados e municípios se preparem, seja do ponto de vista normativo, por meio de regulamentações, seja do ponto de vista da estrutura, né, para trabalhar essas novas modalidades de parceria. Então, entrando especificamente nos ajustes que precisam ser feitos, acho que a gente poderia dividir em dois grandes blocos. Primeiro, os pontos, e aí, deputado e senador, eu peço bastante atenção nos pontos que, ao nosso ver, pontos que precisam ser ajustados na lei. E aqui nós estamos dizendo precisam, combinando uma visão do que o governo federal acredita que deve ser ajustado, já com uma escuta que foi feita à sociedade, seja por meio de gestores municipais, estaduais, seja por meio da sociedade civil. Óbvio que eu estou tentando fazer um resumo para não ficar muito extenso, mas são pontos que certamente a gente precisa ajustar. A primeira coisa que eu queria dar destaque é a questão das atividades de natureza continuada. Ou seja, criar uma hipótese, isso a gente tem sido alertado tanto por entidades da sociedade civil quanto por gestores estaduais, municipais e federais também, que tem um conjunto de atividades importantes que já são desenvolvidas tradicionalmente por prefeituras, estados e municípios, e que decorrem, né, de leis específicas ou de políticas públicas específicas que têm uma natureza continuada e que a dispensa do chamamento público não seria, nesse caso, uma diminuição da transparência. Pelo contrário, na verdade, o chamamento ele até perderia um sentido de economicidade na medida em que essas políticas são executadas muito mais no ambiente de escassez de serviços. Talvez o exemplo mais nítido sejam as casas de abrigamento ou as próprias santas casas, onde você tem um ambiente muito maior de escassez do que propriamente um ambiente de disponibilidade, né? Quem dera tivéssemos ali 10, 20 santas casas em cada município para que a gente pudesse escolher entre elas para executar. Mas, enfim, são as chamadas atividades de natureza continuada. O segundo ponto que é bastante importante destacar na questão dos ajustes é a vedação de realização de obras. Na verdade, aqui é um ajuste de técnica normativa mesmo, e a sugestão que o governo tem trazido para esse ponto é que a gente faça a adaptação do que está na Lei 3.019 à disposição que já está prevista na LDO. Ou seja, que você, diante de uma parceria, pode fazer as obras de adaptação física daquele espaço que pode receber a parceria. Porque do jeito que está no projeto de lei, pode induzir a uma interpretação, acho que nem é isso que efetivamente está escrito lá, mas pode induzir a uma interpretação de que está proibida a realização de qualquer obra, mesmo que seja a adaptação física para receber a parceria. Então, acho que esse tema foi longamente discutido, né, já pelo Ministério do Planejamento, pelo próprio Congresso Nacional, e já chegou na própria LDO, aprovada pelo Congresso Nacional, uma disposição boa nesse sentido. Um terceiro ponto é a questão da aplicação ou não da lei. Na aplicação ou não da lei, que tem o artigo 3º que fala que não se aplica a lei para aquilo que já tem lei específica. E aí, no finalzinho, tem uma disposição que diz, mas se aplica no que a lei específica for silente. Então, isso
acaba gerando uma confusão. Acho que é necessário fazer um ajuste para dizer exatamente ao que a lei se aplica, ao que ela não se aplica, para que a gente tenha clareza, né, na hora da aplicação, já destacando que a perspectiva do governo federal é que a lei se aplique à imensa maioria dos casos, né, que a gente traga para o universo normativo da abrangência da lei a maior quantidade de hipóteses possíveis. Um outro ponto é a questão dos recursos temáticos, né? Especialmente a questão dos fundos de criança e adolescente, idosos e outros. Aqui na lei, deputado, tem uma disposição que diz que as seleções serão executadas por comissões próprias dentro da estrutura, seja do Poder Executivo Federal, Municipal, Estadual. Só que alguns fundos específicos, né, o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente, já tem mecanismos que fazem a seleção pública por meio de seus conselhos de políticas públicas. Então, na verdade, é fazer um ajuste. Aqui também é necessário que se faça um ajuste para que não crie, né, uma confusão desnecessária, porque tanto o princípio de chamamento continua respeitado, o princípio da transparência, a aplicação dos recursos públicos, tudo continua respeitado, é só a gente fazer esse ajuste que é bastante importante. Também é preciso ajustar a questão dos tributos de natureza direta e personalíssima, porque na definição da remuneração da equipe de trabalho, o princípio, né, o objetivo que se quer dar é que você possa pagar todas as despesas geradas pela parceria com recursos da própria parceria, e foi feita uma exceção aos chamados tributos de natureza direta e personalíssima, que tem gerado uma confusão do que é o tributo de natureza direta e personalíssima. Também é preciso fazer um ajuste nisso para que a gente não crie um ambiente de insegurança jurídica. A questão também da prestação de contas parcial, porque hoje, seja no âmbito do Poder Executivo Federal, seja no âmbito de prefeituras e estados, já se criaram mecanismos, ainda que diferentes, mas mecanismos para aferir, né, essa questão da prestação de contas e não fazer a liberação dos recursos de maneira irresponsável, mas da maneira como está na lei, acaba gerando, ao nosso ver, uma burocratização excessiva, seja para o gestor, seja para a entidade, porque acaba acontecendo um conjunto de repetições de pedir documento, enfim, o conjunto de processar da mesma maneira, muitas vezes, né, os mesmos documentos, que acaba gerando uma dificuldade, seja para o gestor, seja para as entidades, que ao nosso ver não é bem-vinda, né? O que é bem-vindo é acompanhar no detalhe do primeiro real que entra até o último real que sai numa parceria, mas do tema da forma como está na lei, isso pode gerar alguma confusão. E, por fim, outra questão que precisa ser ajustada é que as cooperativas, especialmente aquelas que atendem, né, a pessoas de baixa renda, as cooperativas sociais, elas estão previstas, né, a ideia é que elas estejam abarcadas no ambiente normativo da lei, mas na hora de fazer a definição do que é uma organização sem fim lucrativo, acabou se colocando que não pode haver distribuição de sobra, e como cooperativa distribui sobra, a gente precisa fazer uma exceção. É uma questão de técnica jurídica bastante específica, mas para a gente também não gerar uma confusão, né, as prefeituras, estados e o governo federal continuar parcerizando com cooperativas de baixa renda, e depois alguém dizer, não, mas ali está dizendo que não pode distribuir sobra, então a cooperativa não pode distribuir, enfim, a gente gerar também o caos jurídico nesse sentido. Por fim, e aqui eu deixo como uma contribuição para a gente, tem vários pontos que, ao nosso ver, são boas sugestões que podem tornar a lei ainda melhor, né? Que alterações que estão sugeridas pelas emendas dos parlamentares e que podem aperfeiçoar pontos que já estão na lei. Aqui, para não alongar muito minha fala, que já atingiu 10 minutos, queria destacar essa primeira, né, que é uma alteração na lei das OCIPs, para fazer a inclusão de estudos e pesquisas de desenvolvimento, a disponibilização e implementação de tecnologias voltadas à mobilidade das pessoas por qualquer meio de transporte. Essa emenda foi proposta pelo senador Vital do Rego, né? É uma boa emenda que em nada conflita com a lei anterior, muito pelo contrário, ela agrega a uma coisa que já
que, ao nosso ver, é positiva. Então, estamos aqui claramente declarando apoio e vamos encaminhar para os parlamentares, né, para a comissão, do ponto de vista do governo, o conjunto de sugestões que aperfeiçoam a lei. Então, para respeitar o tempo e ouvir também meus companheiros de governo, a sociedade civil, o Ministério Público, eu fico por aqui só dizendo também que todas essas contribuições, senadora, deputado, vieram não só das escutas que a Secretaria-Geral tem promovido em torno do tema com gestores públicos, com entidades municipalistas, né, e entidades dos governos estaduais também, mas também de uma consulta pública que foi feita após a sanção da lei, na qual a gente também pôde escutar e ver como a Lei 13.019 estava sendo recebida pela sociedade em geral. Então, todas essas contribuições e o relatório, né, pormenorizado, vai ser enviado aqui à comissão e nos colocamos à disposição para continuar debatendo, enfim, essa lei que certamente tornará melhor as parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil no Brasil. Muito obrigado. Nós agradecemos ao doutor Diogo de Santana e, em seguida, passamos a palavra ao doutor Carlos Higino Ribeiro de Alencar, secretário executivo da Controladoria Geral da União, CGU. Com a palavra. O tempo nós estamos deixando livre, mas se pudermos ficar aí dentro dos 10 minutos, seria razoável. Cumprimentar o presidente dessa comissão, o deputado Marcelo Castro, senadora Gleisi Hoffmann, meus companheiros aqui do MDS e da Secretaria-Geral. Basicamente, nos cabe aqui na CGU falar um pouco do ponto de vista dessa lei, baseado na questão do controle. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar que eu acho que a lei evoluiu bastante na questão do controle. Foram criados vários elementos que eu acho que dão transparência a essa relação do governo com a sociedade civil, bem como também eu acho que se buscou, dentro do espírito desse projeto, a democratização do acesso a esses tipos de recursos, né? Dentre as questões de transparência que eu gostaria de destacar estão essa questão da publicação dos valores aprovados na lei orçamentária que poderão ser executados por meio de parcerias. Nesse ponto, eu chamaria um pouco a atenção dos parlamentares para, caso a vigência da lei seja mantida no Congresso para meados do ano que vem, muito provavelmente haverá necessidade de que se adapte já na lei orçamentária isso, para que se possa atender a esse requisito. Também acho que algo muito importante foi o procedimento de manifestação de interesse social. As próprias OSCs poderão manifestar o interesse de desenvolvimento de um projeto. O chamamento público, aqui o Diogo já falou bastante em relação a isso. É um elemento de democratização, acho que fundamental. Um regulamento de compras e contratações, que poderá ser de cada ente, e a divulgação das parcerias celebradas. Basicamente, a escolha da entidade segue esse fluxo. Haverá uma divulgação dos programas, uma avaliação dessa capacidade técnica operacional, podendo, inclusive, contemplar uma manifestação de interesse da própria organização da sociedade civil. E a regra é que se faça esse chamamento público com algumas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade, né? Esses são pontos também, acho que o Diogo já tocou em um. Nós também somos favoráveis a que se amplie um pouco a questão das hipóteses de dispensa, mas com o cuidado de que isso não desconfigure a essência do projeto, né? A essência do chamamento é a essência da democratização de participação das organizações da sociedade civil. Uma apresentação de propostas, acho que o julgamento feito por uma comissão por servidores efetivos, né? Então ele guarda alguma relação aí com um processo de escolha da licitação, mas deva ser um processo de natureza mais simplificada. Pois não. Há alguns requisitos sobre liberação de parcelas, né? Além dos requisitos da prestação da celebração. É um ponto que o Diogo abordou, e eu acho também que esse ponto talvez mereça, concordo com ele, mereça ajustes.
mas sempre, eu acho, num espírito de manter a ideia original, a proposta do governo é sempre essa, porque esse item de prestação de contas da parcela anterior, o que nós debatemos juntos com a Secretaria-Geral e os demais, né, Diogo, que ele não deva ser um elemento burocratizador. E nisso nós temos total concordância com a Secretaria-Geral, é uma posição conjunta de governo, mas que ele tenha um elemento muito mais voltado à finalidade, ao cumprimento das parcerias. Alguns dos problemas de controle nas parcerias eram que a prestação de contas só era feita ao final, então muitas vezes quando havia já se passado várias etapas de liberação de recursos, a gente não tinha feito esse acompanhamento para e passo. Nós acreditamos que ele deva ser feito, mas não com a necessidade de toda a documentação que se faz ao final. Deve haver algo muito mais ligado de fato, ao cumprimento do objetivo da parceria ao longo do seu desenvolvimento. Eu acho que também outras questões de movimentação financeira direta via saque, isso já havia no decreto, algumas dos elementos de controle que estavam no decreto 6.170 foram levados à lei. Nesse ponto, esses limites também, que são elementos importantes no combate a fraudes, eles já basicamente todos vieram do decreto. O único elemento novo foi esse limite de 10% do valor da parceria, mas todos esses outros já estavam previstos e já estavam incorporados na nossa rotina. Também há uma novidade de flexibilidade no âmbito do projeto de lei, para que o projeto não seja visto só como um elemento de aumento de controle sobre as organizações. Ele traz uma perspectiva mais fácil de remanejamento de recursos dentro do plano de trabalho. Antigamente isso era extremamente burocrático, acho que o projeto avançou nesse ponto, tentando deixar que isso, mediante autorização da administração e respeitados determinados limites, esteja presente e facilite uma adaptação maior da execução do plano de trabalho. Também foi criada uma figura de monitoramento e avaliação, inclusive com a comissão própria. A ideia, acho que muito nesse campo, é de que a gente tenha uma área finalística acompanhando as parcerias, né? Às vezes nós encontramos alguns problemas em questões assim, muito específicas, por exemplo, em áreas como cultura, como educação, como audiovisual, né? Há que ter uma avaliação de entrega do produto, de cumprimento da parceria, por quem cuida da atividade finalística. E, não obstante, depois, obviamente, a parte que cuida de prestação de contas vai ter que ter essa responsabilidade. Mas isso foi uma questão que nós vimos como necessidade de aperfeiçoamento no âmbito do poder público, de que aquele responsável pela área finalística da parceria, ele não só se envolva com a concepção da política pública, mas ele também tem a preocupação de como haverá essa prestação de contas da parceria e que ele se envolva, né? Não é lá a pessoa do setor financeiro a mais adequada para fazer a avaliação do cumprimento de alguma coisa em uma área específica, mas quem entende daquele assunto. Vai passar. Há um gestor específico da parceria criado pela lei e uma comissão de monitoramento e avaliação também que deve ser ocupada por servidores permanentes do órgão. Pode ir. A ideia da prestação de contas, eu gosto de ressaltar, e isso talvez dependa um pouco menos do projeto de lei, mas da regulamentação que vem a posterior, que ela deve se fixar essencialmente em cumprimento do objeto e alcance das metas e dos resultados. O foco do controle, no caso das parcerias com as entidades da sociedade civil, deve estar voltado para atingimento desses objetivos, né? Há elementos na lei que facilitam essa prestação de contas, de parcerias de valores inferiores a 600 mil. Se eu estiver enganado, o Diogo me corrija, mas a gente tem 80% das parcerias que correspondem unitariamente a esse valor, então a grande parte delas está nessa situação. O que a gente entende que com uma regulamentação de uma prestação de contas simplificada vai facilitar bastante a vida das organizações, porque hoje o poder público muitas vezes ele demora demais para analisar a prestação de contas e às vezes quando pede esclarecimento já se torna extremamente difícil que a organização consiga prestar adequadamente esses esclarecimentos.
Esse é a questão de prazos para a prestação de contas, né? É fixado um prazo de até 90 dias, a prestação final de contas, eu diria, um prazo de até 90 dias para que haja essa prestação, e há uma fixação de prazo também aí para a administração. E há com essa possibilidade aí dos 600 mil, a ideia, a sugestão do controle da CGU nesse campo é que nós consigamos trabalhar muito mais com outras regras que já são utilizadas em outros órgãos do governo federal para situações de auditoria, né? Um trabalho por amostragem baseado, sobretudo, nos riscos envolvidos. Ou seja, se eu tenho uma organização que tradicionalmente trabalha bem, não dá problema, essa organização, obviamente, precisa de um grau de controle menor do que as demais. Pode passar. E são critérios de julgamento de prestação de contas, são os mesmos critérios das contas normais, regulares, ressalvas e irregulares. Pode ir. E também disso, além disso, também há a possibilidade de aplicação de outras sanções, né? Pode passar. Todas essas situações, não todas, mas as situações de rejeição de contas e dessas punições de impedimento ou declaração de inidoneidade geram esse impedimento de celebração. Há uma visão nossa, nós também vamos falar um pouco à frente, de que a gente tenha uma aplicação do impedimento e da declaração de inidoneidade em casos mais restritos. A lei não trouxe esses elementos de maneira muito clara. A gente acha que há necessidade de não podemos banalizar esses instrumentos, ou seja, aquele que não prestar contas já terá um certo bloqueio de possibilidade de contratação pela omissão ou pela rejeição. Então, o impedimento e a declaração de inidoneidade devem ser utilizados muito mais onde haja uma fraude. Eu diria que esses pontos sensíveis e a preocupação nossa na questão do controle é que não haja uma desnaturação, que não se perca o essencial da lei, do projeto. Então, há uma preocupação nossa da questão de transferências voluntárias regidas por leis específicas, né? Acho que o Diogo colocou, esse ponto é um ponto que o Diogo colocou bem, por exemplo, de que nós devemos definir o que dessa lei deve ser ou não deve ser aplicado quando nós tivermos legislações específicas, talvez para que isso não fique tão amplo, mas que a gente talvez não abra uma possibilidade de que todo e qualquer tipo de projeto traga um regramento novo ou que pelo menos não respeite algumas das questões centrais. Eu acho que uma questão central é o chamamento. A gente tem que criar, já entrando aí no ponto 2, hipóteses de exceção que sejam adequadas para a relação que existe entre a sociedade e os órgãos da administração pública, mas acho que um cuidado com isso, né, que não possamos assim fazer uma expansão exagerada nesses campos. Fizemos aqui algumas análises do ponto de vista do controle e acho que algumas das emendas apresentadas nós entendemos que tocam num assunto que é extremamente importante para fins de aperfeiçoamento da lei. É um rol apenas exemplificativo, mas alguns pontos que nos parecem importantes e que em algumas situações entendemos que haveria a possibilidade, inclusive, de melhorar um pouco até a redação feita pelo parlamentar. É o caso, por exemplo, da emenda 33 do deputado Paulo Teixeira. A gente tem uma preocupação, porque há duas situações que estão previstas na lei, inclusive com a emenda, de que novos convênios tenham que ser firmados com essa lei, convênios com prazo indeterminado tenham que se adaptar nela em um determinado período. Mas como os convênios não têm prazo fixo máximo pela lei atual, e vamos ter uma vacácio legis muito grande, a preocupação de não termos aí convênios firmados nessa vacácio que possam ser feitos por anos e anos e anos, até décadas, né? Alguma coisa nesse sentido. Também em relação à emenda 34, a gente acredita que poderia ser muito importante que a gente deixasse clara a questão das situações de aplicação das sanções de inidoneidade e suspensão, e a posição do controle é que elas devam abranger situações de fraude. É uma preocupação nossa muito grande, nós temos depois os representantes da sociedade civil, mas é uma preocupação nossa de não criminalizar a atuação das organizações da sociedade civil. Existem, como em toda atividade, situações de fraude.
aqueles que praticam a fraude, esses devem receber a auditoria, a investigação, a atuação da CGU, eventualmente da polícia, naquele caso específico. Nós não podemos generalizar essas questões ligadas a essa situação de criminalização da sociedade civil e das OSCs. A grande maioria presta grandes serviços e tem uma atuação correta. Boa parte dos erros são erros muito mais operacionais e instrumentais do que de fraudes. E aquelas fraudes, para aqueles que de fato pratiquem fraude, eu acho que os mecanismos existem. Também, na questão de natureza, alguma questão, acho que importante é que acho que o Congresso debata sobre as obras, o que é que pode ser feito para obras físicas. Nós simplesmente trouxemos um exemplo da LDO 2014, que traz uma situação de atividades de natureza continuada na área de saúde. Não acho que necessariamente tenha que se limitar a isso, mas fazer a reflexão em que casos as parcerias poderão cuidar dessa parte. Em relação também, aí existe também um ponto que para nós é importante que seja refletido pelo Congresso, e realmente vimos que esse ponto era um tanto quanto sensível, do artigo 33, parágrafo 2º, sobretudo referente aos estatutos, né? Por exemplo, para essa participação estão sendo exigidos das organizações da sociedade civil a existência de conselho fiscal. Nós temos algumas entidades religiosas ou científicas mesmo que não têm esse grau de complexidade, nem pelo próprio Código Civil tem essa exigência. E a lei está a fazer esse tipo de exigência. A gente tem que ter um cuidado. Eu não diria que a gente tenha, nesse ponto, uma redação ainda pronta, mas acho que mereceria uma reflexão dos parlamentares, porque há entidades que prestam relevante serviço e a própria lei não lhes exige determinados elementos dessa Constituição. E também, acho que, por fim, uma questão nessa emenda, contida na emenda 55 do deputado João Paulo Lima, que é a questão da parceria com entidades que tenham dirigentes, parentes de autoridades públicas. Da forma como está escrito hoje na lei, né, eu diria assim, um cônjuge ou um parente de segundo grau de um parlamentar federal não poderia firmar uma parceria com o município, né, lá do interior, do estado dele. Um parente de segundo grau meu não poderia firmar nenhuma parceria com nenhum ente público da União, estados, de Distrito Federal e municípios. A gente acha que precisa haver uma redução mais razoável disso, nem as regras relativas ao nepotismo, né, recentes, né, de poucos anos aí atrás, tiveram esse grau de restrição, além de algumas questões já colocadas aqui pelo próprio, acho que o Diogo também não pôde adentrar muito nisso, mas nós temos, por exemplo, organizações que podem ser caracterizadas como da sociedade civil, de associações de prefeitos, né, cujos titulares são titulares de poder público e cujas parcerias são normalmente para agregar serviços a um conjunto de municípios. Então, esse artigo 39.3 merece uma reflexão em vários campos nesse sentido com relação às vedações. Também achamos que há uma possibilidade de aperfeiçoamento muito grande nesse ponto. Eu acho que as questões principais são essas, já extrapolei um pouco aqui meu tempo, deputado, mas a ideia a visão do controle é a visão de que o projeto ele é muito bom. O projeto evoluiu bastante nisso, traz um marco fundamental para o aperfeiçoamento dessas relações e acho que com essa oportunidade, né, em função da demanda que veio da sociedade de prorrogação da vacatio legis, nós temos ainda essa oportunidade de promover pequenos aperfeiçoamentos no projeto e, se mantidas assim as suas linhas gerais, eu acho que a gente terá uma capacidade de evolução muito grande nessa relação da administração com a sociedade civil. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Dr. Carlos Higino Ribeiro de Alencar e passamos a palavra à última palestrante dessa primeira rodada, a doutora Carolina Gabas Stuck, diretora do Departamento da Rede Socioassistencial Privada do Sistema Único de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS. Com a palavra, doutora Carolina.
Bom, boa tarde, deputado Marcelo Castro, senadora Gleisi Hoffmann, colegas de governo, senhores parlamentares, senhores convidados. Queria agradecer, em nome da ministra Tereza Campelo, a oportunidade do MDS de fazer parte dessa audiência pública e tentar aqui colaborar com os debates para o aperfeiçoamento da Lei 3.019, das parcerias com as organizações da sociedade civil. Eu vou trazer aqui uma visão bem específica da importância dessa lei para o Sistema Único de Assistência Social. Pode passar, por favor? Dentro da assistência social, na própria Constituição, já vem como uma diretriz que os serviços ofertados pela assistência social, eles são prestados em âmbito dos estados e dos municípios, ou seja, de forma descentralizada, com a parceria das entidades de assistência social. É importante lembrar que o MDS, no âmbito da assistência social, não faz convênios ou parcerias diretamente com as entidades. O recurso é repassado fundo a fundo para estados e municípios e essas parcerias ocorrem em âmbito estadual e municipal. Pode passar. Por que essa lei é tão importante? Porque ela vem para a gente reforçar o marco colocado na Constituição, de romper com a ideia da assistência social como benemerência, reforçando o seu caráter de direito, trazendo a questão da primazia da responsabilidade do Estado, mas sem perder de vista a necessidade da parceria com as entidades para a execução dessa responsabilidade estatal, e traz para a gente agora um marco onde a gente trabalhava muito com legislações de incentivos fiscais à atuação dessas entidades. A gente, então, passa a trabalhar dentro do SUAS, e a lei, eu acho que vem num bom momento do SUAS, em que a gente estabelece um cadastro nacional das entidades de assistência social e uma figura chamada vínculo SUAS, em que a gente pretende, de fato, organizar as parcerias, a prestação dos serviços por meio das entidades de assistência social, que são a nossa rede complementar de serviços. Pode passar. Então, o cadastro nacional ele estava previsto na LOAS desde 1993. No entanto, ele foi implementado agora esse ano, em 2014. Ele tem hoje, vou passar os dados aqui, uma quantidade grande de entidades na base, está em preenchimento. Pode passar, acho que um detalhamento aqui. Então, a gente tem na nossa base de dados 16.839 entidades, 80% delas são preponderantes de assistência social, 20% são entidades, às vezes, de educação, de saúde, mas que têm serviços relevantes na área da assistência social. Elas estão presentes em 2.414 municípios brasileiros. Os principais serviços que elas ofertam, para que a gente consiga compreender e aí as quantidades, são serviços de convivência e fortalecimento de vínculos aí com crianças, com idosos, pessoas com deficiência, enfim, são 9.504 serviços inscritos nos nossos conselhos municipais de assistência social. Tá? Aqui eu estou falando das entidades que estão hoje dentro da regulação própria da política. A gente pode ter um número muito maior ainda, né, procurando se adequar e procurando os nossos conselhos para se inscrever. De acolhimento institucional, que eu estou falando, né, dos abrigos, dos antigos chamados asilos, para crianças ou para idosos, são 3.240 serviços inscritos, e a proteção especial para pessoas com deficiência e idosas, 2.138 serviços inscritos. Então, aqui é a mancha, né, da distribuição no Brasil dessas entidades. A gente percebe uma concentração no Sul e Sudeste, mas estão presentes em todos os estados, todas as regiões brasileiras, com um crescimento significativo, principalmente se a gente comparar com uma pesquisa de 2006 do IBGE, a PEAS, a gente percebe pelo nosso cadastro um crescimento muito grande dessas entidades no Nordeste. Tem um dado que eu acabei não trazendo aqui, que eu anotei. A gente fez também, tem algumas, não em cima desse cadastro ainda, mas de outras pesquisas que a gente já fez, sobre o tamanho dessas entidades. Então, 60%, pelo menos, dessas entidades têm receita bruta anual abaixo de R$600 mil, ou seja, abaixo do valor de parceria que a gente está tratando nessa lei como um corte aí para identificar como parcerias mais simples, né, com procedimento simplificado. Pode passar. Então, dentro do SUAS, a gente está prevendo um processo de vinculação dessas entidades ao SUAS, que é com base dentro desse cadastro, que a gente diz que essas entidades vão compor essa rede socioassistencial. Os requisitos são estar inscrita nos conselhos municipais, um procedimento aí, já descrito pela LOAS, e integrar o Cadastro Nacional de Entidades. E a própria LOAS prevê, na sua alteração mais recente de 2000
12, se eu não estou enganada, que essas entidades que compõem a rede, esse serviço tem uma natureza pública e o poder público deve fazer com elas parcerias para o financiamento da capacidade instalada desses serviços. Pode passar. A gente também tem um decreto na área da assistência social que define ações de natureza continuada. Então, na definição, são aquelas que são financiadas fundo a fundo para o atendimento periódico sucessivo à família, criança, adolescente, pessoa idosa e portadora de deficiência. Nós temos, dentro da regulação do SUS, uma tipificação nacional de serviços, então, que seriam quais serviços são esses de atendimento a essas famílias, e quando eles são, então, executados pelas entidades, pelas organizações da sociedade civil, isso tem que se dar por meio de parcerias, e essas parcerias não podem permitir, pela natureza desses serviços, a descontinuidade do atendimento ao usuário, né? E a especificidade que a gente estava falando da natureza continuada. Outras questões que são importantes ressaltar sobre as entidades. Todas as entidades de assistência social, pela sua natureza, pelo conceito de entidade de assistência social, elas não podem cobrar dos usuários. Então, elas não podem precificar o serviço, vender o seu serviço. Então, isso traz um problema de sustentabilidade financeira enorme para essas entidades. Daí a importância da lei de parceria para elas. Também esse dever que a LOAS traz, de que o poder público, ao reconhecer esse serviço como de natureza pública, a essencialidade desse serviço e o fato dele não poder ser descontinuado, como é que vai se dar esse financiamento no âmbito local em relação a essas entidades. E a forma de contratualização, que é exatamente o que a gente está discutindo aqui. Então, o SUAS sempre teve essa questão, como é que vai se dar esse contrato, considerando esse caráter público do serviço que é ofertado pelas entidades, então que esse termo resguarde aí tanto o poder público, quanto a entidade, quanto o usuário nessa relação. Pode passar. Então, os pontos que a gente viu de enorme avanço, e a gente entende que para a gente vai ser um enorme esforço de estudo e de encontro entre a legislação do SUAS e essa legislação das parcerias, mas é a possibilidade de um padrão nacional para as parcerias do SUAS, porque a legislação de convênio ela acabava ensejando que estados e municípios tivessem leis próprias e a gente não conseguisse ter uma uniformidade nacional das parcerias do SUAS. Então, essa lei traz para a gente essa possibilidade de um padrão nacional. Também a necessidade de planejamento das parcerias. A lei tem um elemento muito forte de planejamento, que tem tudo a ver com a lógica do SUAS, no sentido de ter planos de assistência social que conheçam, que façam um diagnóstico dos territórios, saibam a necessidade de serviços que precisam ser implementados em cada território, em cada município. Também a regra sobre o chamamento público, e aqui chamar a atenção, né, a gente entende que o chamamento público, ele é a regra de seleção pública, ela deve existir, inclusive para os serviços de natureza continuada. Quando ele não, a gente tem que entender as hipóteses em que ele não é possível, e aí a gente precisa, então, aprofundar nessas hipóteses, e aí eu acho que depois a gente vai falar, esse também é um ponto que a gente entende que a lei pode ser aperfeiçoada. Então, situações de urgência, situações em que o serviço não possa ser interrompido, situações de calamidade pública, ou hipóteses, né, talvez a lei tenha deixado muito amarrado as hipóteses de inexigência, inexigibilidade do chamamento público. Em algumas situações, de fato, como o Joe colocou, a gente pode só existir uma determinada organização que atenda a todos os requisitos daquela política. Para a assistência social, a questão da territorialidade é muito importante. Então, por exemplo, um serviço de convivência, ele tem que acontecer referenciado a um CRAS naquele município, num determinado bairro. Então, naquele território, pode não haver haver o processo de seleção. Então, a gente entender se a lei está abarcando esse tipo de situação. Também um outro avanço, a gente entende, é a clareza das etapas da parceria e autorização de uso de recursos para pagamento de pessoal e custos indiretos, que é uma discussão que o SUAS tem fazendo há algum tempo. Pode passar. Entre os pontos que a gente entende que podem ser aperfeiçoados, então, aqui de forma genérica, né, que a gente, ao olhar essa lei, a gente veja se ela está entendendo a especificidade das parcerias que envolvem serviços de natureza continuada. Uma das questões que eu já falei é a questão do chamamento público, né, a gente pensar bem as hipóteses em que ele pode ser dispensado ou que ele é inexigível em razão da territorialização.
A gente entende também que é importante mencionar os cadastros existentes das políticas públicas, né? Não sei como é que é isso para a saúde e para a educação, mas no caso da assistência, o fato da gente já ter um processo em que a entidade se inscreve no município, se cadastra junto ao órgão gestor, que isso possa ser aproveitado como um critério de habilitação, de capacidade técnica, para que ela não tenha que fazer isso várias vezes perante vários órgãos. E a gente entende que seria importante, no âmbito local, flexibilizar a regra a exigência de 3 anos de existência para as parcerias. Pode passar. Os 2 últimos pontos é a possibilidade de procedimento diferenciado para a formalização e execução de parcerias de baixo valor, considerando o porte do município e das próprias organizações. No caso da assistência, né, como eu citei os números, o tamanho das entidades, o fato de a gente ter a maior parte dos municípios no país sendo de pequeno porte, algumas estruturas administrativas previstas no planejamento, na execução e na própria prestação de contas, elas dificultariam muito ou criariam alguns entraves para uma parceria ágil e efetiva. E, por último, é a questão das entidades que são formadas por gestores, secretários. No caso da assistência, a gente tem o Congemas e o FONSES, com o qual, né, o Ministério, enfim, várias áreas têm parcerias, que elas fossem ressalvadas das vedações legais previstas. É isso, obrigada. Nós agradecemos a doutora Carolina Gabas e vamos, então, para encerrar aqui essa primeira parte, abrir a discussão dos senhores parlamentares e da senhora relatora para algum questionamento, para acréscimo, para esclarecimento de alguma dúvida. Então, está facultada a palavra. Com a palavra, a nossa senadora e relatora, Gleice Hoffmann. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos, aos senadores, deputados, a quem está aqui, aos nossos convidados aqui da mesa. Eu queria só questionar se não era melhor a gente ouvir os outros três convidados, porque eu tenho uma série de perguntas, mas talvez até a fala deles possa contemplar algumas dúvidas que eu tenho. Talvez fosse bom ouvir e depois a gente abriria para os questionamentos. Não tem nenhum problema da minha parte. Sendo assim, nós desfaríamos essa mesa e convidaríamos o senhor José Eduardo Sabo Paes, que é procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e professor da Universidade Católica de Brasília. Os outros estão aqui. Convidaríamos também a doutora Vera Mazagão Ribeiro, diretora de Ação Educativa da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, a ABONG, e o doutor Gustavo Cesário, diretor executivo da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM. Se já estão devidamente acomodados, vamos iniciar as falas pelo doutor José Eduardo Sabo Paes, procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e professor da Universidade Católica de Brasília. Com a palavra, doutor José Eduardo. Excelentíssimo deputado Marcelo Castro, digno presidente desta comissão mista para análise da medida provisória número 658/2014, excelentíssima senadora Gleice Hoffmann, ilustre relatora, excelentíssimos senadores, deputados aqui presentes, expositores da mesa. Sempre agradeço a Deus a oportunidade de comparecer a uma audiência pública, a comparecer a um evento público, né? O Ministério Público, a academia
Isso me reflete algumas reflexões iniciais que fiz também na primeira CPI e na segunda CPI, onde também fomos chamados a contribuir. Não resta a menor dúvida que, nesses últimos anos, houve um clamor incessante da sociedade brasileira pela formalização, o estabelecimento de regras mais claras, mais transparentes para o uso de recursos públicos e para a participação das entidades que formam e conformam o terceiro setor, entidades associativas, fundacionais, religiosas, partidos políticos, assim estão discriminados no artigo 44 do Código Civil, para que efetivamente participassem da promoção e da execução de políticas públicas. Houve um grande crescimento e um grande estabelecimento de uma ação contínua, notadamente dos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, CGU, Receita Federal. No entanto, a legislação ficou aquém, ficou acanhada em diversos pontos. E o resultado foi da própria sociedade, do próprio parlamento, foi discutir isso em termos de comissão ou de comissões parlamentares de inquérito. E isso foi trazido para cá em termos de projetos, de anteprojetos e de projetos, e isso configurou-se em diversas leis, que as duas mais significativas, de relatoria final do deputado Eduardo Barbosa e do senador Rodrigo Hollenberg, transformaram-se nesta lei que agora se configura e que se debate de forma mais minuciosa. Por isso o parlamento está de parabéns, todos os interessados estão de parabéns, porque é uma oportunidade única que se tem de voltar a debater. A vacatio legis, eu creio que é algo interessantíssimo, ainda mais com a legislação que eu posso dizer prolixa como essa, que é um verdadeiro código. Não é? E como código, o prazo é 1 ano. Não é? É claro que houve uma certa preocupação por parte de integrantes do Ministério Público brasileiro, no sentido de que gostariam que fizéssemos valer essas regras que trazem segurança jurídica, transparência e responsabilidade de imediato. Mas, de qualquer forma, nada melhor do que se repensar e de se refletir, porque merece essa reflexão. Essas são as considerações iniciais, senadora, deputado presidente, e agora eu vou apontar alguns dos pontos, inclusive, já levantados, mas me posicionar no sentido de que merece, sim, a adequação. A começar do artigo 1º, não resta a menor dúvida que está se estabelecendo o regime jurídico de parcerias voluntárias, estabelecendo a transferência de recursos públicos. Portanto, há que se fazer essa adequação.